Você está dentro de um terreiro de umbanda e alguém começa a tocar uma sineta no início dos trabalhos. Aí vem a curiosidade e passa a se perguntar: para que isso? Tem alguma utilidade? Por que alguma tradição? Por que interessante? Qual o seu significado? Pois é, quando não conhecemos alguma coisa, costumamos não dar valor. Poder até pensar em excluir essa prática dos trabalhos de umbanda, porque acha uma superstição, antiquado, algo inútil mesmo. E como sempre fazemos, nosso canal traz conteúdo diferenciado, com pesquisa séria para a nossa umbanda. Tudo feito com muito carinho, especial mesmo. Então, não esqueça de dar seu like e ativar o sininho. Vai ajudar muito em nossa divulgação. Então, bora lá! Vamos nos debruçar sobre esse assunto muito interessante. Em nosso vídeo 105, falamos dos sons. Como a Umbanda explora esse recurso em seus trabalhos espirituais, em seus pontos cantados e ritmos utilizados para cada linha. Tudo se resume a uma sintonia fina, extremamente sutil, agindo diretamente no plano espiritual e material também. Se quiser compreender melhor, recomendamos que assista a esse vídeo. O som de um sino é a percussão nascida na batida de dois metais, formado por seu corpo ou campainha e o badalo, que é móvel. E destacamos aqui, a maior parte deles tem o corpo feito de metal, não sendo feito de vidro, madeira ou outro elemento, como veremos a seguir. A espiritualidade tem, por milênios, inspirado seus médiuns para seu uso. Não é exclusividade da Umbanda. No Antigo Egito, não havia culto aos deuses sem o sistro, uma espécie de chocalho, feito por vários discos de metal, batendo uns nos outros. Os budistas não começam seu yoga sem o uso do sino. O sino, para eles, produz relaxamento, harmoniza os chakras e eleva seu pensamento a planos muito mais altos. Aliás, dizem que durante a meditação, muitos de seus praticantes escutam sons que se assemelham a sinos. Vejam só. Olhemos à volta. Vemos sinos no Tibete, na Índia, sinos no Japão, chamados de bunshō, os enormes sinos das igrejas católica e ortodoxa, que muitos atribuem apenas para chamar fiéis às missas ou marcar o tempo. E vamos incluir aqui também os gongos enormes, usados no Japão e China, no budismo e taoísmo, que reproduzem o som mais sagrado do universo para várias culturas, o Om. Em todos eles, favorece a meditação, traz o equilíbrio pleno e, por tudo isso, promove a cura. Na Índia, que deu as raízes espirituais para o budismo, há um elemento chamado gungru, ou núpura, uma tornozeleira de guizos usado pelas dançarinas, que ao tocar o solo marca o ritmo da música e que em várias passagens de seus livros sagrados faz uma ligação espiritual às energias da terra, ao feminino, afastando qualquer inimigo. O gungru é um elemento divino, citado inúmeras vezes em seus textos. E o povo cigano, que já faz parte das falanges da Umbanda, como se manifesta? Como descendentes do êxodo de povos vindos da Índia, não poderiam esquecer de usar o seu guizo, limpando as energias à sua volta, aqui transformado em cinto. Certo. E na África? Na África, o guizo, que em menor escala é um instrumento de percussão em que se assemelha aos sinos, será utilizado pelos povos Angola, por seus sacerdotes e feiticeiros, os quimbandas, com o objetivo de reanimar quem estaria para morrer ou muito doente.
Nos povos iorubás também. Os guizos ou chaorô sempre estarão amarrados ao xaxará, o elemento de poder do orixá Omulu Obaluayê, para afastar as doenças, e usado nas tornozeleiras dos iniciados no candomblé para afastar a morte e as energias negativas. Para os abicus, as crianças que nascem com a saúde frágil são usados para afastar a presença espiritual das crianças que os chamam de volta ao plano espiritual. Para os iorubás, o instrumento chamado alacorô, quando batido, chama o orixá Ogum para perto de nós, em nossa defesa. Nas religiões afro-brasileiras, usamos o adjá, a sineta usada em várias ocasiões em nossos trabalhos, mas sempre no início de qualquer cerimônia, dessa vez feita de vários materiais e sons diferentes. Poderíamos buscar muito mais exemplos do uso de sinos, gongos e guizos nas culturas dos mais diferentes tempos e lugares, desde o Islã até a maçonaria. Então, tudo isso seria uma simples coincidência? Não achamos. Cremos que a espiritualidade inspira, através de seus médiuns de qualquer raça e lugar, desde o uso de uma simples folha para curar certas doenças, como ditar normas e o uso correto de objetos que podem nos ajudar a nos ligar aos planos maiores. O sino e todos os seus derivados são capazes de emitirem notas musicais que atravessam a matéria, chegando aos muitos planos que chamamos de espiritual. Podem ser ouvidos pelos espíritos distantes, pela alta frequência de sua emissão. Produzem atrito quando o metal bate um no outro, produzindo fagulhas nesse e no plano etérico, capazes de reproduzirem de certo modo o uso da pólvora, nossa popular fundanga, em nossos trabalhos. Como vemos, o uso do sino é um assunto extenso que se prolonga quase ao infinito. E veja bem, nem ousamos falar de ciência acústica aqui, em nossa falta de tempo. O importante é compreender que não se trata de elemento de um ritual qualquer, mas tem seus segredos que atravessam os limites da matéria, chegando ao plano espiritual. Usá-los com sabedoria, compreendendo seu incrível poder, eis o segredo que todo umbandista deveria conhecer. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho para você. Então, até a próxima!